certinho aí a minha tela? Sim, a apresentação está aparecendo para todo mundo aqui. Deixa eu só minimizar aqui. Aí foi. Bom, então boa noite. Eu sou a Nathalie, R2 de Terapia Intensiva, do Hospital 9 de Julho. E para começar a reunião, então, vamos abrir com esse caso clínico, que é de um paciente do sexo masculino, de 78 anos, de antecedentes. Ele tem uma neoplasia de canal anal, com metástase hepática pulmonar, diabetes, hipertensão arterial e uma DRC não dialítica com creatina basal de 2. De história, ele procurou o pronto-socorro no dia 12 de junho, com queixas inespecíficas de um mal-estar, uma oligúria, uma hipotensão, uma astenia. E o que é importante ressaltar é que ele tinha realizado recentemente uma colonoscopia no dia 8 de junho, que evidenciou um coto vascular com um sangramento em cólon ascendente e foi feita então a hemostasia com 2 clipes. No exame físico do pronto-socorro, ele estava hipotenso, taquicárdico, saturando 95 em ar ambiente, afebril, no regular estado geral, descorado, desidratado, um Glasgow de 15, exame da parte pulmonar e cardíaca, nada digno de nota, e a parte de abdômen estava flácido e a bolsa de colostomia funcionante, né, com evacuações a princípio. Peraí, pronto. Solicitados exames, então, lá no pronto-socorro, um hemograma que veio com anemia, uma HB de 9,8, normocítica, né, normocrômica, um leuco de 7.770, uma plaquetopenia, 48.000 de plaquetas, PCR elevado de 17, uma disfunção renal, uma ureia de 214, uma creatinina de 5,48, a gasometria venosa, com uma acidose, um pH de 7,09, com bicarbonato baixo de 7,6, e com aumento de transaminases, né? TGO de 1928, TGP de 1113. Lá no pronto-socorro, então, foi aberto o protocolo sepse, pensando aí em um foco abdominal, solicitados 2 pares de hemocultura, iniciado antibiótico com tazocin, foi feita expansão volêmica com o soro fisiológico, 1.000 ml. Ainda assim, esse paciente continuou hipotenso, né? E foi iniciada a droga vasoativa com noradrenalina, 5 ml hora, que é equivalente aí a 0,08 micrograma quilo minuto. E por conta lá daquela acidose, né, com bicarbonato reduzido, foi feito bicarbonato 70 ml. Esse paciente ele chegou à noite, na noite do dia 12, e aí ele foi então admitido na madrugada do dia 13 na UTI. Chegou lá com um Glasgow de 15, ainda hipotenso, mesmo com aquela dose de noradrenalina, taquicárdico, eupneico, saturando 100% em ar ambiente. Exame físico do abdômen também, na chegada da UTI, estava tudo ok, o abdômen flácido, a colostomia com evacuações líquidas. Esse paciente evoluiu com choque refratário, então foi aumentada aí a dose da noradrenalina, chegou até 15 ml hora, equivalente a 0,26 micrograma quilo minuto, associado a vasopressina, 0,02 unidades por minuto. E aí na manhã do dia 13, né, quando fomos examinar, ficou evidente um sangramento pela colostomia. Então tinha um sangramento vivo ali, em torno de 250 ml. Os exames da admissão mostraram uma queda de HB, então HB de 6,9, a plaqueta de 29.000, mantendo, né, a disfunção hepática, né, com aumento das transaminases, das canaliculares, a disfunção renal, uma ureia de 243, a creatinina de 4,97, um DHL de 493, uma gaso arterial com pH também com acidose ainda, 7,34, um BIC de 11, um lactato elevado de 38 e um cálcio iônico com baixo, né, uma hipocalcemia de 0,94. Então, nesse contexto, né, da queda de HB, do sangue vivo, né, pela colostomia, nós acionamos de imediato o código hemorrágico, e aí veio, então, a equipe da anestesia,
equipe da cirurgia da retaguarda, a equipe de endoscopia, que a gente também acionou nesse contexto, né? O pessoal da anestesia, então, prosseguiu com a intubação para proteção de vias aéreas. Foi realizada a colonoscopia beira-leito, que evidenciou grande quantidade de coágulos e resíduos hemáticos no cólon, feita a lavagem, né, de todo o segmento, e não foi identificado ponto de sangramento ativo. Dentro ainda do código hemorrágico. Então, a gente aciona também o banco de sangue, né? O paciente recebeu 2 concentrados de hemácia. Fizemos a correção, então, para evitar, né, a hipotermia, iniciamos a manta térmica, corrigimos a acidose metabólica com bicarbonato 60 ml, a correção da hipocalcemia com cloreto de cálcio a 10%, 20 ml, e dentro do pacote aí também do código mágico que a gente vai falar mais para frente, então dentre os exames, né, HB, HT, coagulograma, tem o tromboelastograma, que ajuda a gente a guiar, né, qual o fator corrigir. E aí aqui na esquerda tem as curvas, ficou um pouquinho difícil de ler, então eu trouxe aqui na direita os valores. Então na curva no Extend, a gente tem um CFT alargado de 170, o MCF de 44, diminuído. Na curva do Intem, a gente tem o tempo de coagulação, também está alargado aqui de 320, que faz a gente pensar aí, né, numa deficiência dos fatores de coagulação. O CFT de 216, alargado. O MCF de 40, reduzido. E aí a gente pensa, né, se está relacionado a uma disfunção plaquetária ou de fibrinogênio, e o FIB-TEM com as curvas normais, então não tem nada alterado no FIB-TEM. Diante disso, então, prescrevemos a férise de plaquetas e o complexo supratrombínico para correção da deficiência dos fatores de coagulação. Aí aqui tem uma linha só para organizar um pouquinho, então, da chegada desse paciente no pronto-socorro, a princípio aí um choque séptico, e no dia 13, né, ficou mais evidente o choque hemorrágico. Acionamos o código hemorrágico com as medidas. Esse paciente, no dia seguinte, ele ainda foi mantido entubado, mas por conta aí de um despertar que estava um pouco mais agitado, foi mantido com Precedex. Droga vasoativa foi reduzindo, então a vasopressina foi desligada, a noradrenalina em desmame, já em 0,14 micrograma quilo minuto no dia seguinte, né? A ventilação mecânica eram parâmetros baixos, uma FI de 21%, uma PIP de 6, uma pressão de suporte de 12. A colostomia sem mais sangramento ativo e a HB após a transfusão dos 2 concentrados foi para 8,3. E aí no dia 16, então ali por volta, né, de 48 horas de tudo isso, esse paciente já tinha evoluído bem, já tinha sido desmamada toda a droga vasoativa, já estava estubado e sem evidências de novos sangramentos. Então, a importância, né, desse caso mostra que a agilidade mesmo, né, de a gente ter acionado o código hemorrágico, ter agido de forma rápida foi fundamental para reverter, né, essa disfunção hemodinâmica e acabar melhorando o desfecho desse caso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o código hemorrágico em si. Obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer aí o convite, né? Então, como apresentado, eu sou o Vinícius, sou coordenador de anestesia e estou liderando o projeto do Código Hemorrágico junto com o Marcos, né? Então, o Marcos representando a UTI, eu representando a equipe de anestesia. Eu vou compartilhar a minha tela. Acho que ele não está deixando compartilhar. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar aqui. Tô apanhando um pouquinho.
Vamos ver se agora vai funcionar. Acho que estava bloqueado, que fez outra apresentação, acho que agora desbloqueou. Ah, tá bom. Ele ainda não está deixando, mas vamos tentar. Que estranho, ele não deixa não, Mike. Vou tentar aqui, ó. Compartilhei o slide. Vou tentar interromper. Vamos ver se agora consegue mostrar. Mostrei a configuração novamente para tentar poder mostrar a apresentação. Precisa confirmar que a tela da apresentação está aberta e ele vai ver pelas janelas que estão abertas qual que pode ser compartilhado. Ele está mostrando apagado a parte de compartilhar. Não sei se é porque está bloqueado. Ele liberou novamente? Estou tentando aqui. Ô, Vini, qualquer coisa, manda sua apresentação para mim ou para o Mike e aí a gente tenta compartilhar. Tá bom. Na tela, o share screen para você, para mim aparece verde, para você fica apagado? Quando eu coloco para compartilhar, ele aparece o compartilhar apagado. Deixa eu ver agora. Não está indo. Você está no app do Zoom mesmo, você não está Não, na. eu estou no online. Ah, talvez seja alguma limitação do online, então. Qualquer coisa, manda para mim que eu compartilhe por aqui. Tá. Enquanto isso, a gente lançou a lista de presença. Tá no chat, não esqueçam de assinar. Enquanto o Vini vai mandando aqui para mim, acho que a grande importância desse caso, né, que a gente pediu, algumas coisas que a Nathalie até acabou não comentando, né? Eu não sei se a Nath já tinha vivenciado algum atendimento de código hemorrágico e se alguém aqui também já teve experiência, poderia até comentar. É que como foi rápido, assim, ela descrevendo os bastidores como foi, né? Ela foi examinar o paciente de manhã, a hora que ela viu a bolsa de colostomia dele quase explodindo de sangue, o cara super chocado. E uma vez que acionou o código hemorrágico, assim, rapidamente tudo aconteceu, né? 15 minutos já estava recebendo bolsa de sangue, assim, realmente o atendimento fica muito ágil, né? Celso, eu mandei, tá? Você manda no meu e-mail? Veio da DASA, isso. Beleza, tô abrindo. Acho que agora funcionou. Estão Funcionou? vendo? Ah, maravilha. Sim, apareceu. Apareceu o Ah, slide tá. aqui. Acho que ele demorou para Perfeito. desbloquear. Bom, pessoal, então vamos falar um Maravilha. pouquinho do manejo de sangramento, né? Podem me interromper, não estou vendo vocês. Então, por que esse paciente sangrou, né? Coagulação é um dos grandes temores aí de maioria dos médicos, porque realmente é um tema bem complexo, né? Porque tem vários fatores de coagulação, vários números, é uma cascata complexa, e isso acaba assustando muitos médicos ali, principalmente quem não é especialista, né, em hemostasia, a fazer esse tratamento. E aí a gente tem uma cultura forte aí, principalmente no Brasil, muito de transfusão, né? O que a gente aprendeu na própria residência, durante a formação, e acaba tendo um viés mais transfusionista, né? Então, pensando nesse paciente, o que aconteceu, né? Então, a gente tem lá o sangue passando dentro do vaso, e como que o corpo identifica, né, que você está tendo algum problema, um sangramento. Então, eu quero focar basicamente em 3 pontos aqui da cascata, que é o mais importante que todo conhecimento básico precisa, tá? Que o primeiro
Então, eu tenho essa exposição, né, do colágeno e do fator tecidual, e a sinalização aqui para o corpo de que tem algum problema acontecendo, né? Então, preciso iniciar aqui um processo para parar esse sangramento, né? Então, a partir da ligação ali do fator 7, né, que é um dos principais fatores aí de coagulação, com o fator tecidual, a gente inicia aí toda a cascata. Um segundo momento muito importante aqui é a conversão, então, da protrombina em trombina, que é o fator 2. E essa conversão faz a clivagem do fibrinogênio, que é o fator 1, em polímeros de fibrina. O fibrinogênio, se precisar decorar qualquer coisa em relação à coagulação, é o principal fator que eu tenho que decorar, né? Ele é responsável basicamente por 90% de toda a coagulação. Por isso que é um dos itens mais que a gente faz a maior reposição aí nos casos de sangramento, né? Então, esse é o segundo momento, né? Então, protrombina em trombina, fibrinogênio em polímeros de fibrina. E aí, um terceiro momento, né, que nós chamamos de fibropolimerização do coágulo, ele é realizado principalmente aqui pelo fator 13, né? E aí, realmente, eu vou ter o meu coágulo estruturado. Isso pensando aqui em fatores, e a gente também tem ali, né, uma contribuição importantíssima das plaquetas. Para levar para um universo mais fácil, eu gosto de falar um pouquinho de construção civil, né? Então, pensando aqui que eu estou construindo um muro, que eu não quero que deixe passar água de um ambiente para o outro, né? E eu tenho aqui basicamente 3 fatores muito importantes para a construção desse muro. Eu vou ter os tijolos, que são basicamente as plaquetas, eu tenho o cimento, que é meu fibrinogênio, e eu tenho o meu reboco, que é o fator 13, né, que vai fazer a finalização ali desse muro. É possível eu fazer um muro só de cimento? É possível, mas pode ser que esse muro não fique tão resistente, né? Então, quando a gente fala aqui do fibrinogênio, comparando ele com o cimento, quer dizer que a minha fase inicial ali dessa transformação de fibrinogênio em polímeros de fibrina, ele faz um coágulo que a gente chama de coágulo mole, né? Ele faz a fase inicial ali da coagulação, mas ele não é um coágulo estável. E o que vai estabilizar esse coágulo? Justamente a ativação e agregação plaquetária. Então, ele vai tornar esse coágulo mais forte, que seria o meu tijolo. E para finalizar, para que esse muro fique resistente, eu faço o reboco com fator 13, que é aqui a minha fibropolimerização. Então, o que seria esse código hemorrágico, né? Então, basicamente, aqui consiste no reconhecimento precoce dessas mudanças agudas, né, dos parâmetros vitais. Então, você suspeitou ali de que esse paciente pode ter uma hipótese de hemorragia e eu faço um acionamento, né, de um time para fazer o tratamento no menor tempo possível, que aqui é o objetivo, pensando que aqui tempo é igual a desfecho, e um time treinado, né? Justamente porque aqui a gente precisa ver se o paciente vai precisar de uma endoscopia, como nesse caso, se esse paciente precisa só de uma transfusão, porque é um sangramento clínico, ou se esse paciente vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Então, a intenção do código é facilitar todos esses processos e que um time treinado, no menor tempo possível, consiga fazer a resolução desse caso. E como que eu me identifico, então, um paciente candidato ao código H, né, o código hemorrágico? Se a gente for pensar no caso apresentado, esse paciente já tinha alguns fatores, né? Então, a gente identifica através de uma PA sistólica abaixo de 90, mesmo após uma ressuscitação volêmica com pelo menos 500 ml de cristalóide, uma frequência cardíaca alta, né? Então, acima de 110, né? Um aumento de 20% da frequência basal. Sinais clínicos de hipoperfusão, como palidez cutânea, sudorese, rebaixamento do nível de consciência, prolongamento do tempo de enchimento capilar. Você fala, Vinícius, espera, assim, se eu olhar só esses pontos, né, eu posso pensar em sepse como diagnóstico diferencial. E aqui foi mais ou menos o que aconteceu com esse paciente lá no início, né? Teve essa hipótese de um diagnóstico de sepse super correta, né? E quando que eu desconfio, então, na verdade, da hemorragia? É a junção desses fatores junto com a minha hipótese diagnóstica, né, de sangramento. Então, por exemplo, um diagnóstico de sangramento presumido ou confirmado em exame de imagem. Então, fez um FAST positivo, líquido em cavidade, mais todos esses fatores, aí eu posso desconfiar aqui de um sangramento. Ou um paciente em pós-operatório.
Quer dizer que ele fez uma intervenção cirúrgica. Então, uma das primeiras hipóteses sempre é que é hemorragia. Se tiver uma queda aguda de HB maior que 2, né, ali com uma instabilidade clínica, também é um item de suspensão, de suspeita, né, do acionamento do código, uma evidência de um sangramento ativo, como por exemplo no trauma, e a gente inclui também sangramento de área nobre, né, o que é considerado área nobre. Então, sangramento em sistema nervoso central, né, hemotórax, por exemplo, né, um hemotórax hipertensivo ali, um tamponamento cardíaco. Então, é todo que tem uma ameaça, né, breve à vida. Sangramento de via aérea, sangramento ocular, então, retroperitônio, que é um sangramento de difícil contenção. Então, todos esses sangramentos a gente considera sangramento nobre. Então, se eu tenho uma suspeita de sangramento nobre, mesmo sem instabilidade ainda, o código H tem que ser acionado, porque também é que a gente precisa tomar uma conduta muito rápida. E aí, identificando, né, entendendo por que essas alterações, esses parâmetros, a gente pensa, então, assim, eu tive uma lesão lá no meu vaso, né, uma exposição de fator tecidual, e o corpo está enviando os fatores de coagulação e as plaquetas para fazer o controle desse sangramento. Então, a gente tem aqui realmente um aumento do metabolismo. As repercussões não são só por causa da hipovolemia, elas são justamente por uma ativação metabólica para levar esse sangue e fazer essa contenção desse sangramento. É uma resposta fisiológica. E essa resposta fisiológica, de aumento de metabolismo, ela cursa com taquicardia, né, aumento da frequência respiratória, a própria vasodilatação, e aí também gerando a questão do choque, não só hipovolêmico, o aumento do metabolismo, podendo gerar até febre, não é incomum um paciente com choque hemorrágico ter uma febre inicial, e a hipotensão. E aí, como que eu faço, né, então, o acionamento desse código H? Como todos os códigos do hospital, a gente faz o acionamento via ramal, pela URA, né, a URA asterisco 1900, e quem que aciona esse código H? Nesse caso foi intensivista, mas poderia ser, por exemplo, o médico do PS, né, o socorrista, o anestesista no centro cirúrgico, o hospitalista, né, num fluxo rápido hospitalista, se ele identificou uma situação, o médico do código amarelo na unidade de internação. Então, é qualquer médico que faz esse atendimento inicial do paciente e tem como uma das hipóteses diagnósticas hemorragia. E quem que então atende, né, esse código hemorrágico? A gente tem um anestesista, aqui com um SLA, né, com tempo de atendimento de até 5 minutos. Esse anestesista, ele vai na cena para ajudar aqui tanto no diagnóstico, né, quanto na condução inicial da transfusão, da aquisição de acessos venosos, na proteção de via aérea, como foi nesse caso. O cirurgião do PS ele é acionado, mas no nosso desenho inicial de código ele não vai para a cena imediatamente. Então, há o contato do anestesista com esse cirurgião para que confirme a necessidade, né, uma suspeita de sangramento cirúrgico para uma abordagem inicial. O banco de sangue tem um tempo, né, um SLA de 10 minutos aqui para chegar, não precisa de pedido em ligação ao banco de sangue, pedido em sistema, ele já leva 2 bolsas O negativas para iniciar, então, esse tratamento, pensando que esse paciente tem um risco iminente de morte. O laboratório, tanto para transporte das amostras, né, pensando no kit, eu vou falar um pouquinho mais para frente de exames coletados, quanto na tipagem sanguínea, eles ajudam tanto na coleta, se acaso eles chegarem na cena e os exames não tiverem sido coletados, e também nesse transporte para um rápido tempo de liberação dos resultados, né? E a enfermagem da própria unidade, dando suporte para a equipe, fazendo a condução, monitorizando o paciente, ajudando na coleta, nos acessos, né, nos possíveis acionamentos. Então, aqui, esse é o time básico de atendimento, mas no caso, a gente precisou do time da endoscopia. Então, quem também é envolvido no código hemorrágico? A endoscopia, o time de radiologia intervencionista, o time de hemodinâmica, e aqui essa conduta de quem
fazer esse acionamento secundário vai muito desse time, então de quem acionou, do anestesista, do cirurgião do PS, e vão decidir ali qual a melhor conduta, e esse acionamento dessa equipe secundária, que também tem um tempo de atendimento aí em torno de 60 minutos, principalmente no período noturno, né, não existe essas retaguardas presenciais, mas ali no período diurno um SLA é considerável menor, tá? E aí, quais as condutas iniciais, né? Então, a gente começa sempre com uma expansão volêmica. Eu lembro que no caso apresentado, né, foi feita uma tentativa de expansão volêmica lá, também no pronto-socorro já. E essa expansão volêmica a gente sugere aqui de 500 a 1.000 ml de cristalóide. Por que não fazer mais, né? Há umas semanas atrás a gente analisou um código hemorrágico do centro cirúrgico que o paciente recebeu quase 8.000 ml de cristalóide. Qual que é o problema de dar muito cristalóide? Eu estou fazendo a diluição dos fatores de coagulação. Então, eu estou tornando a minha coagulação ineficaz pela diluição. Então, aqui eu tenho que fazer volume com parcimônia, tá? Então, por isso que a gente sugere uma conta inicial de 500 ml de cristalóide. Se eu não conseguir atingir uma pressão adequada para esse paciente, aí eu sim considero a introdução de droga vasoativa. E o que eu falo de qual é a PA ideal, né? Para a maioria dos pacientes, a gente pode considerar uma PAM de 65 milímetros de mercúrio, mas aqui a gente traz também o conceito de uma hipotensão permissiva. Então, se eu tenho um paciente jovem que não tem obstrução de carótida, um paciente que não tem nenhuma comorbidade neurológica, que ele pode aguentar aí por um curto espaço de tempo uma hipotensão, a gente consegue fazer, tá? Sem grandes prejuízos para o paciente, é lógico, num curto espaço de tempo. E qual que é o conceito da hipotensão permissiva, né? Tenho que lembrar que quanto maior a pressão, maior vai estar sendo o fluxo sanguíneo ali na região que precisa ser tratada e, consequentemente, maior aí o meu sangramento. Para os pacientes com aí hemorragia do sistema nervoso central ou patologias neurológicas, obstrução de carótida, a gente considera, então, um alvo aí de 90 a 100, pensando que uma hipotensão, nesse caso, pode ser prejudicial. Outra conduta inicial aqui é manter a temperatura entre 35,7 e 37, um pH adequado e a reposição de cálcio, né? Então, aqui é um tema muito importante. Eu vi que nesse código teve essa condução e a gente considera isso como a tríade da morte, porque são fatores que muitas vezes são desconsiderados no tratamento de sangramento. Fica muito ali focado na reposição de concentrado de hemácia e esquece desses outros fatores. Então, lembrando que se eu não tiver uma temperatura adequada e um pH, aqui a gente está falando de um sistema enzimático, né? Então, toda a cascata de coagulação é um sistema enzimático. E não vai funcionar se eu não tiver um tampão de pH adequado e uma temperatura também adequada. Então, é muito importante que esse paciente tenha uma temperatura. Então, eu posso fazer o aquecimento ativo aqui, lembrando que o aquecimento ativo é sempre o melhor, então, com manta térmica e motor de aquecimento, mas numa situação de um acionamento em uma região que não tem aí um motor disponível, nos carros de parada estão disponíveis aquelas mantas do SAMU, que também ajudam um pouco no aquecimento. Não é a melhor opção é o aquecimento ativo, mas já a gente consegue controlar um pouco ali essa normotermia do paciente. Aqui, em relação ao pH, se eu coletei a gasometria e esse paciente está acidótico, eu posso considerar, sim, a administração de BIC, tá? É importantíssimo eu ter essa meta em relação ao pH. E o cálcio, eu gosto de fazer a analogia que ele é o WhatsApp dos fatores de coagulação. Então, toda essa cascata, ela tem uma comunicação realizada por pontos de cálcio. Então, por isso que é muito importante que o cálcio esteja num índice adequado, né? Lembrando também, quando eu faço reposição de concentrado de hemácia, até pelo conservante, né, pelo citrato, eu posso ter aí ele funciona como um quelante cálcio, eu posso ter uma hipocalcemia, o que vai dificultar também ali a minha coagulação. Lembrando, então, que no acionamento do código hemorrágico, o banco de sangue tem aquele SLA e vai trazer os concentrados de hemácia. Então, eu sempre vou considerar se eu preciso ou não transfundir. E quando transfundir? Né? Aqui a gente fala em metas de HB.
para a maioria dos pacientes, a meta de HB a gente considera um HB de 7 a 8, tá? E para os pacientes ali com hemorragia craniana ou patologias neurológicas, de 9 e 10. E aí aqui eu trouxe alguns estudos, né? Aqui só não está incluído um estudo novo que saiu no New England, mais relacionado, então, a essa análise de transfusão para paciente neurológico, mas até então, esse estudo do New England, o que a maioria dos estudos comparava? A transfusão permissiva com uma transfusão mais restritiva. Aqui o desfecho dos pacientes não foi tão conclusivo em relação a um ou outro. Então, por que eu acabo sendo mais restritivo se eu não tenho aqui uma complicação por estar restringindo, né, a transfusão? Porque se a gente for pensar, concentrado de hemácia, plasma, crioprecipitado, eles não são isentos de complicações. Então, existem diversas reações transfusionais que podem acontecer. Então, é um componente que eu posso trazer risco para o meu paciente. E também eu não consigo garantir aqui uma inativação viral. Então, também tem um risco aqui infeccioso. Esse estudo mais novo que saiu do forno agora, do New England, já também considera uma restrição maior para os pacientes neurológicos e mostrou aqui pouca diferença em relação a desfecho. Então, já é o suficiente para a gente mudar os protocolos. Eu discuti bastante isso até com um grupo de coagulação do Einstein, e não, ainda não, tá? A gente precisa de um pouquinho mais de evidência para considerar, mas já é uma luz no fim do túnel que também, para paciente neurológico, a gente consegue ser um pouquinho mais restritivo. Então, é feita a coleta, né, dos exames laboratoriais, e qual que é esse combo aqui de exames? A gente tem a gasometria com lactato, lembrando que o lactato ele é um índice aqui de perfusão tecidual, então ele é importantíssimo, e pensando também aqui no pH, que é algo que eu tenho que controlar pensando no meu sistema tampão. Tem outros índices que eu consigo ver aqui também de perfusão, como, por exemplo, o delta CO2. A gasometria completa, ela já traz também ali o HB, que eu posso me guiar até sair um exame mais completo, como um hemograma. Aqui os eletrólitos, sódio de potássio, principalmente calciônico, pensando nessa condução inicial. O coagulograma e o fibrinogênio, que eu posso usar também aqui como parâmetro de guia para transfusão. E o mais importante, que isso aqui até em vermelho aqui, o tromboelastograma, que a gente, no 9 de julho, é um hospital que tem disponível, não são todos os hospitais que têm, e é uma ferramenta fantástica para fazer uma transfusão guiada e fazer o melhor manejo do sangramento para o paciente. Bom, então eu acionei o código hemorrágico, chegaram os concentrados de hemácia, mas esse paciente continua sangrando, né? E agora, o que eu faço aí como condutas subsequentes? Aqui a gente tem duas vertentes, tá? Então eu tenho uma vertente americana, que defende um pouco mais a transfusão maciça, e eu tenho uma vertente europeia que fala um pouco da transfusão guiada para o point of care. A transfusão maciça, comparada à transfusão guiada, qual que é o melhor? Eu posso falar que em relação a desfecho tem muita diferença? Não, não tem tanta diferença. É uma questão aqui de linhas de pensamento. A transfusão maciça, lembrando que é a vertente americana, ela é muito baseada ali em estudos com pacientes de guerra, né? Então, em condições muito específicas. Estudos com pacientes mais civis são os estudos europeus. E aí, por isso a gente acaba seguindo um pouco mais essa vertente europeia, né? E lembrando aqui, como eu falei, que os concentrados, né, os hemocomponentes, né, então os componentes diretos do sangue, como plasma, crioprecipitado, o próprio concentrado de massa, eles não são livres de complicações, então tem diversas reações transfusionais e até um risco aqui infeccioso pela questão da inativação viral. Agora, quando eu faço de uma transfusão guiada com concentrado de fibrinogênio, com complexo protrombínico, eu estou garantindo que eu estou dando uma concentração adequada do que realmente o paciente precisa, e aqui essa questão da inativação viral eu tenho uma segurança maior em relação ao risco infeccioso. Então, como que eu faço, né? Como que eu guio essa transfusão? Como a gente viu lá no exame, no caso, né, o exame coletado foi o tromboelastograma. Muitos médicos se assustam quando
vão fazer a interpretação do tromboelastograma, porque realmente é algo que a gente não está tão acostumado, é cheio de números, né, de detalhes, o que dificulta aqui um pouquinho a interpretação. Eu tenho uma fase inicial que é o meu CT, né? Esse CT, ele é medido em tempo, tá? E é o começo aqui da minha coagulação. Então, se não é todo mundo que está acostumado, como que é feito esse exame? Então, eu coloco uma amostra, né, na cubeta, uma amostra de sangue, e tenho como se fosse uma batedeira ali batendo, né, esse sangue junto com reagentes para iniciar o processo de coagulação. Então, ele vai simular nesse ambiente o que está acontecendo no corpo. Se eu pego esse tempo inicial, essa linha reta, que é o CT, não iniciei ainda a minha coagulação. Quando eu vou para o rosa, né, que é o CFT, que também é medido em tempo, seria aquela fase inicial que eu falei do coágulo de fibrina, né, do meu coágulo mole. E depois eu vou realmente para uma dureza do coágulo, um coágulo mais firme, que é representada ali por milímetros, né, como por exemplo o MCF. Aí aqui eu gosto de fazer uma outra analogia, tá? Até para a gente tentar sistematizar a interpretação do tromboelastograma. Se eu for fazer um bolo, né, eu estou lá colocando os ingredientes, né, e eu preciso de um ponto inicial da massa antes de colocar no forno. Eu estou lá mexendo já por 10 minutos e essa massa não deu ponto. Eu sei o que aconteceu, eu não sei se eu coloquei muito leite, eu não sei se a farinha é de boa qualidade, se eu errei a mão ali na dose dos ovos. Então, eu sei que alguma coisa deu errada porque não deu o ponto do meu bolo, né, para eu colocar no forno. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu de errado. É por isso que o CT é o último que eu vou olhar aqui nessa análise do tromboelastograma, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo para esse CT estar alargado. E eu começo, então, uma fase inicial aqui, que é o CFT, tá? Então, o que é o CFT seria aqui? É o meu bolo que já chegou no ponto, mas ainda não começou a assar. Então, aí eu vou ter o bolo assado, durinho, né? Então, firme, que aí eu vou olhar o MCF, tá? Então, fazer essa analogia facilita o passo a passo que a gente vai analisar. Então, lembrando lá só o conceito da construção civil, então, o tijolo a gente considera como plaqueta, o cimento, então, é o nosso fibrinogênio, e o nosso fator 13 seria o reboco para fazer o refino aí desse coágulo. E como que eu guio, então, por tromboelastograma, essa transfusão, tá? O primeiro passo, então, se eu tenho um sangramento ativo, o mais importante, não adianta eu fazer toda a transfusão e esse paciente não ter o tratamento da etiologia desse sangramento. Então, eu tenho que estar medular, revisitar essa história clínica. A minha suspeita é de um sangramento cirúrgico, enquanto não tiver abordagem cirúrgica, esse paciente vai continuar sangrando. Ah, não, a minha etiologia, a minha hipótese é um sangramento clínico por anticoagulante. Enquanto eu não fizer esse tratamento específico, esse paciente pode continuar sangrando também. E aqui a prioridade, então, como eu falei lá do mantra, da tríade da morte, também é a correção do cálcio, pH e temperatura, antes de eu pensar em qualquer outro tipo de correção. No hospital, nós fizemos o combo inicial, que é o básico que é necessário para fazer a interpretação do tromboelastograma, que é o INTEM, o EXTEM e o FIBTEM. O INTEM vem um pouco mais uma via intrínseca da coagulação, o EXTEM uma via mais extrínseca e o FIBTEM olhando especificamente o fibrinogênio. Existem outros testes, né, como o EPITEM, o APTEM, que olham outras partes da coagulação, mas pensando no básico. O que é o básico que eu preciso desse atendimento inicial? Seria esse combo do INTEM, EXTEM e FIBTEM. Então, qual que é o primeiro passo? Lembrando que o fibrinogênio, como eu disse, é responsável até por 90% ali da coagulação e é o meu cimento, eu preciso ver, eu tenho o cimento adequado? E eu já consigo dar uma resposta até com 10 minutos, eu não preciso finalizar a leitura toda do tromboelastograma, que pode demorar até uma hora e pouquinho. Então, com 10 minutos eu já consigo olhar esse tamanho, né, que a gente fala do A10 do FIBTEM, e
já considerar uma primeira conduta. Então, o primeiro passo, eu analiso o FIB-TEM. Eu tenho uma 10 menor que 9? Tenho. Então, eu já vou considerar aqui o complexo de fibrinogênio, que o que nós temos disponível é o hemocompletan, ou, no caso de falta, eu posso fazer o crio precipitado, tá? Que é o fator que aqui tem uma concentração um pouco maior de fibrinogênio, mas lembrando que não é a maior concentração aqui, a maior concentração é o complexo mesmo, né? O concentrado de fibrinogênio. Eu analisei o FIB-TEM, o A10, está tudo certo. Qual que é o segundo passo? Eu vou analisar o MCF. Então, lembrando, o MCF é medido em milímetros, né, que é o tamanho da firmeza do meu coágulo. E o CFT do INTEM e do EXTEM, aqui tanto faz, tá? Eu posso olhar tanto de um quanto de outro. E o que seria esse CFT? É o tempo que ficou na fase do coágulo mole. Então, por que ele não está... ele está no coágulo mole e não está fazendo a firmeza do coágulo? É isso que eu estou analisando quando eu olho o CFT. E se eu tiver, então, aqui um MCF menor que 50, um CFT maior que 15 no Extend, ou no Intem um MCF também menor que 50, um CFT maior que 110, eu tenho que considerar que está faltando ali essa firmeza do coágulo, e por isso que a minha segunda conduta aqui seria considerar a plaqueta. Se a gente for olhar o caso discutido, era um paciente que já era plaquetopênico, né? Então aqui já tinha uma suspeita que talvez o problema fosse plaquetário. Digamos que então eu analisei o passo 1, o FIB-TEM, analisei então o MCF, CFT do INTEM ou do EXTEM, eu vou olhar o quê? O CT. O CT é aquela fase inicial que eu falei, o meu bolo não está dando ponto para eu colocar no forno, mas eu sei o que aconteceu? Não sei. Eu já excluí as outras causas. E aqui, se eu então tiver um CT alargado, mesmo depois que eu olhei todos esses fatores, eu posso considerar aqui que estão faltando outros fatores de coagulação. E aí, então, eu considero, né, como terceira conduta, o complexo protrombínico ou o plasma fresco congelado. Lembrando que tem uma situação muito específica que o complexo protrombínico aqui talvez não seja eficaz. É um pouco mais raro, mas pode acontecer aqui um déficit de fator 13 do nosso reboco. E quando eu olho o complexo protrombínico, eu não tenho ele, então, na composição. Então, pode ser que mesmo dando o complexo protrombínico, se esse paciente ainda tiver sangramento, eu tenha que considerar aí, então, a transfusão de plasma fresco congelado, pensando no fator 13. Eu checo, então, depois de 1 hora, e aqui eu vou ver. Eu estou tendo hiperfibrinólise, né? Então, eu estou construindo esse muro e está destruindo. Eu construí esse muro e está destruindo. O que está acontecendo? Então, o meu próprio sistema aqui, né, de anticoagulantes naturais, está fazendo uma quebra aí desse coágulo, né? Uma quebra precoce. E aí, então, depois que eu analiso, se eu tiver uma variação desse tamanho de coágulo aí de até 15%, eu vou considerar aqui fazer ácido tranexâmico. Mas, tirando a situação de trauma, né, que a gente já tem protocolos bem estabelecidos do uso de ácido tranexâmico, essa é uma conduta um pouco mais tardia. Então, quanto que eu dou, então, de fibrinogênio, né, de concentrado? 25 a 50 miligramas por quilo, e se for o crio precipitado aqui, 1 unidade a cada 10 quilos. Se eu for considerar, então, plaqueta, uma férise, né, ou 1 unidade a cada 10 quilos, e a dose de complexo protrombínico é 10 unidades por quilo. Aqui é importante salientar que a dose para reversão de cumarínicos ela é maior, é 25 unidades por quilo. Eu vou falar um pouco mais para frente em situações especiais, mas aqui, então, é uma dose um pouco menor, de 10 unidades por quilo, ou o plasma fresco congelado também, nessa dose de até 15 ml por quilo, tá? E, no caso, se eu tiver, então, uma hiperfibrinólise, eu vou pensar aqui no ácido tranexâmico. E, então, quer dizer que, assim, se eu fizer guiado, eu vou excluir, então, no hospital a gente não vai ter mais transfusão maciça? Não, não é essa a ideia. O que a maioria dos protocolos traz é que a transfusão maciça, ela é uma opção, tá? Então, eu vou sempre tentar fazer guiado, mas digamos que esse paciente está num choque, uma situação catastrófica, eu preciso ser rápido, não dá tempo de coletar exame, e eu preciso decidir aqui, ou o exame não está disponível, uma opção seria, sim, abrir o protocolo de transfusão maciça.
né? Aqui as metas são muito parecidas, né? Então eu tenho um controle de temperatura, pH e cálcio, assim como a gente estava fazendo antes, pensando na coagulação. Se for uma situação de trauma, que aqui seria o mais comum, eu tenho que lembrar que até 3 horas do mecanismo de trauma eu posso fazer ácido anexâmico, né? A gente tem os estudos, o CRASH 1 e o CRASH 2, muito bem estabelecidos em relação ao ácido anexâmico para um ambiente de trauma. Então, eu faço essa primeira dose em até 10 minutos e depois 1 grama em 8 horas. Não é de 8 em 8 horas. Lembrando aqui que eu posso, então, aumentar quando eu faço, né, estou fazendo essa quebra do coágulo, estou dando ácido anexâmico, estou prejudicando toda a cascata também se eu fizer de 8 em 8 horas. Então, é 1 grama em 8 horas, né? E a cada intervenção que eu faço da transfusão maciça, eu tenho sempre que voltar e reavaliar o exame para ver qual a intervenção necessária, né? E como sempre eu falei lá do outro fluxograma, eu vou reavaliar esse sangramento e vou pensar, é de causa cirúrgica? É causa clínica? Então, eu preciso tratar qual que é a etiologia desse sangramento. Então, a pergunta que eu vou fazer é: se o paciente ele fecha critério de transfusão maciça, ou seja, não vou conseguir fazer guiada, né? E a gente vai falar aqui de um pouquinho de 2 índices que eu posso utilizar de presunção de transfusão maciça. Se ele não fecha critério, eu vou continuar com a minha transfusão habitual, ou guiada, ou até mesmo só o concentrado de hemácia, como é a maioria dos casos. Ah, não, se ele tem critério de transfusão maciça. Então, eu faço uma segunda pergunta. Ele tem previsão, além desses 2 concentrados que foi, de receber mais 4, pelo menos, concentrados de hemácia? Se a resposta for sim, eu inicio, então, um pacote de transfusão maciça, com 4 concentrados de hemácia, né, 4 plasma fresco congelado e uma aférese de plaqueta, então, que esse seria o pacote inicial. Aqui lembrando das metas de HB, né? Então, de 7 a 9 no politrauma, maior que 9 ali em trauma do sistema nervoso central. Paciente com síndrome coronariana, eu posso considerar de 8 a 9. Bom, eu fiz essa primeira conduta e não foi suficiente. Então, o que eu vou analisar? Será que a questão é plaqueta? Então, eu olhando as plaquetas, se eu preciso ter uma plaqueta maior que 50.000, então, se ela for menor, ou uma plaqueta menor, né, que 100.000 em sangramento de sistema nervoso central, eu posso considerar que após o primeiro pacote, o que eu preciso fazer é plaqueta, tá? E aqui também tem os fatores relacionados ao tromboelastograma para guiar. Bom, fiz plaqueta, não funcionou. Qual o terceiro passo? Eu vou olhar se tem necessidade de plasma fresco congelado ou complexo protrombínico, né? Então, eu posso guiar tanto pelo ROTEM, como a gente já viu, ou posso olhar TP e TTPA com alvo aí de 1,5, né? E aí, se eu precisar fazer, então, como terceira conduta, eu vou fazer o plasma fresco em 15 ml por quilo ou o complexo protrombínico em 10 unidades por quilo. Bom, eu fiz todos esses passos, né? Chequei se plaqueta está adequada, se TP, TTPA está adequado, né? Estou fazendo a minha transfusão maciça e mesmo assim eu ainda suspeito de sangramento. Então eu posso considerar aqui ou complexo ou concentrado de fibrinogênio, né? Ou crioprecipitado. E aqui como meta um alvo de fibrinogênio, tá? De 1,5 a 2 gramas por litro. Então, quando eu falo aqui, né, se esse paciente fecha critério, o que o protocolo, nosso protocolo fala? Tem vários índices aqui que falam relacionados à presunção de utilização de transfusão maciça, mas no 9 de julho, né, o que a gente usa é o Shock Index e o ABC Score. O Shock Index, então, ele faz uma relação da frequência cardíaca com a pressão sistólica. Se esse for maior que 1, essa relação, ou o ABC Score, que analisa se o mecanismo de trauma, né, um trauma, por exemplo, penetrante, uma pressão sistólica abaixo de 90, uma frequência cardíaca abaixo de 120 e um FAST ali positivo, né? Então, se tiver mais do que 2 positivos, eu tenho uma grande chance de ter que abrir o protocolo de transfusão maciça. Não vai dar tempo de eu fazer aqui a minha transfusão guiada. E aqui a gente tem algumas outras, então, situações especiais, né? Então, eu gosto de trazer um pouco sobre a reversão dos cumarínicos, né? Então, se for a minha grande suspeita é um sangramento clínico aqui por uso de anticoagulantes, então eu tenho que considerar, então, plasma fresco congelado, 15 ml por quilo, ou complexo protrombínico, aqui numa dose maior, de 25 unidades por quilo, e associar, então, a vitamina K, né? De 5 a 10 miligramas.
Fazer a vitamina K isolada, ela não é recomendável, tá? Porque o pico de ação da vitamina K pode durar até 3 dias para reversão. Então, o ideal, nesses casos agudos, é realmente ou o plasma e o complexo protrombínico, e a vitamina K entra como um adjuvante. É muito importante também salientar que a meia-vida da varfarina ela é maior que a maioria dos fatores de coagulação. Então, o que pode acontecer? Eu faço essa reversão, inicialmente o paciente fica bem, mas ele pode ressangrar ou nos exames de controle ele alargar novamente o NR, porque, justamente pela meia-vida, né? Porque eu tenho ainda a varfarina fazendo, correndo ali na corrente sanguínea, porque a meia-vida dos fatores ela é mais curta. Se eu tiver um sangramento aqui considerado por uremia ou uma antiagregação plaquetária, eu posso considerar aqui o uso de DDAVP, né, de desmopressina, na dose de 0,3 microgramas por quilo, faço um soro fisiológico de 100 em 30 a 40 minutos, ou até mesmo se eu fiz aquela transfusão de plaqueta e ainda eu suspeito que ela não está tão adequada, eu posso considerar então aqui uma falha de agregação plaquetária e considerar o uso de desmopressina mesmo off-label. No trauma agudo, como eu mencionei, então eu vou considerar o ácido tranexâmico, né, 1 grama de ataque em 10 minutos, considerando o time aí de 3 horas do mecanismo de trauma, e depois 1 grama aí até 8 horas, em 8 horas, né, de manutenção. E eu tenho outra situação especial aqui, que são os DOACs, né, então os novos anticoagulantes, como a dabigatrana, rivaroxabana e apixabana, que já têm antídotos específicos, né? Mas eles não são tão disponíveis ainda no Brasil. Então, a gente tem estudos mais recentes que autorizam a utilização de complexo protrombínico no caso de suspeita de sangramento por esses novos anticoagulantes, né? E aqui eu tenho que, por exemplo, a dabigatran eu posso até considerar pela molécula fazer hemodiálise. Então, eu tenho como alternativa essa da bigatrana, né, a hemodiálise, e também o uso de complexo protrombínico. E como que então está o código hemorrágico no 9 de julho? Então, esse é um projeto, né, que já iniciou mais ou menos há uns 2 anos. Na análise de evento diverso, né, tanto no centro cirúrgico como UTI, em caso de sangramento, a gente observava, né, uma necessidade de um manejo mais adequado e começamos então a discutir a criação desse código hemorrágico. O Einstein, no começo do ano, fez uma parceria com 10 instituições brasileiras, então ele selecionou 10 instituições para justamente fazer um trabalho coordenado. O código hemorrágico no Brasil nasceu no Einstein através de um evento adverso. Então, eles prestam uma consultoria junto com o estudo multicêntrico nessas 10 instituições, justamente para a implementação do código hemorrágico, né, assim como esse estudo mais global brasileiro multicêntrico. E aqui é interessante porque eles fazem uma consultoria real, com aulas, com visitas guiadas, olham o nosso protocolo, como estão nossos indicadores. Então, realmente tem sido feita uma construção conjunta. Vocês vão perceber que ao longo do tempo pode ser que algumas coisas operacionais do código hemorrágico elas mudem, né? Como o tempo de acionamento, quem que vai primeiro, se o cirurgião sobe toda vez, ou se é preciso o anestesista ligar, ou o cirurgião liga, porque a gente vai testando o funcionamento, né? Tem uma reunião toda sexta-feira que a gente analisa os casos de acionamento e vê a melhoria contínua, né? Então, como eu consigo melhorar para que cada vez esse código seja mais eficaz? Desde que a gente começou, no dia 10 de maio, nós tivemos no hospital cerca de 8 códigos acionados e um que a gente identificou como uma oportunidade de acionamento, mas não foi acionado no centro cirúrgico, e na maioria dos casos o desfecho foi bem positivo. Então, mostrando que essas ações coordenadas realmente podem mudar aqui sobrevida, tá? Então, essas são as minhas referências, tá? Eu vou parar de compartilhar para ver vocês. Se alguém tiver alguma Maravilha, dúvida, doutor Vinícius. estou à Muito disposição. obrigado pela apresentação. A Nathalie também, né? Excelente apresentação do caso clínico. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma questão? Vinícius, parabéns aí pela apresentação, e não só pela apresentação, mas pelo protagonismo que você está assumindo aí, junto com o Marcos, que está aqui também. Vocês participaram dessas discussões desde o começo e você está encabeçando esse projeto.
Eu tive uma experiência lá no 3B que a gente acionou o código hemorrágico. Foi muito engraçado porque eu acionei o código hemorrágico e quando eu olhei para o lado, você estava do meu lado. Não sei, acho que não deu 2 minutos, você estava do meu lado ali e, tipo, você já agilizou a ida do paciente para hemodinâmica. Não sei se a Marcinha daqui presente, acho que a Paty estava também nesse atendimento e foi, tipo, super rápido. Então, eu acho que esse código funciona muito bem. Acho que é um dos nossos códigos de urgência, acho que é o que está mais estruturado, né? E esse caso ilustra muito bem isso. Foi um dos primeiros que acho que nós assinamos na UTI, esse caso que a Nath apresentou. E o paciente, enfim, teve um atendimento extremamente ágil, né? E conseguiu sair daquele choque hemorrágico muito rápido, né? Então, parabéns por tudo que vocês têm feito aí, tá? E parabéns para a Nath também pela apresentação. Eu queria até também parabenizar a UTI, né, nessa análise, todas as análises que a gente tem feito, né, a condução dos casos está sendo muito boa, tá? Então, eu vejo que a formação da equipe aí da UTI é muito boa, o manejo ali é super adequado, né? O que a gente vê como oportunidade, eu só gostaria de fazer esse reforço, é justamente pensar no código hemorrágico. Porque muitas vezes as condutas estão sendo tomadas, mas lembrar que o código é para facilitar a vida de vocês. Então, estou pedindo o endoscopista, não vem, estou pedindo a hemodinâmica, não vem, o banco de sangue está demorando. Então, é para realmente agilizar ali esse processo. Mas quando a gente olha ali a condução dos casos, né, eu queria deixar aqui os meus parabéns, realmente a equipe faz uma condução muito bem adequada, tá? Então, isso me deixa bem feliz na análise dos casos. Obrigado. Eu queria também acrescentar um pouco. Vini, parabéns mais uma vez. Assim, essa apresentação é muito esclarecedora, né? Ah, eu já tinha visto a sua aula, achei muito, muito boa mesmo, né? Parabéns por todo esse trabalho. Eu acho que realmente esse código hemorrágico está muito bem estruturado, né? E a minha impressão é essa também, né? Todos os códigos que eu presenciei, que eu participei, que eu chamei, foi extremamente eficaz e veloz, né? Foi impressionantemente todo esse sincronismo, né? Eu acho que as equipes só têm a crescer com isso, né? Parabéns mais uma vez e conte sempre com a gente aí da UTI. Eu também digo mesmo, assim, qualquer, né, o Marcos está me ajudando muito nesse projeto também, estamos cabeceando juntos, qualquer sugestão é sempre bem-vinda, como eu disse, todo esse fluxo, né, está sendo construído aqui, adaptando para a realidade nossa do hospital, qualquer sugestão, então, melhoria é muito importante que vocês tragam para a gente fazer essa construção conjunta, né? Semana passada mesmo o Marcos identificou uma questão da prescrição que é um pouco diferente na UTI, então levantem a mão, falem que dá tempo de adaptar, né? É o processo de construção mesmo. Nathalie, desculpe, eu, Maravilha. eu entrei um pouco atrasado e não vi o teu caso. Foi aquele do 2C? Oi, Marcos. Ah, aquele caso foi muito bom, né? Foi o primeiro acionamento. Foi muito bom mesmo. O E Marcos, parabéns a quando falou, Nathalie. o Marcos, quando falou desse caso, ele falou assim: olha, eu tenho que ter um caso que a Nath salvou a vida do doente no 2C, a gente tem que apresentar É, esse caso. Nath brilhou nossa, lá. foi mesmo. Ela me chamou, falou: olha, não tá certo não, vamos, vamos. Era um paciente que a gente não conhecia e ela pegou esse paciente, né, para examinar. Daí ela voltou e já falou: olha, não tá certo, vamos lá que esse paciente está sangrando. Acho que é um código hemorrágico. E, de fato era. Acionamos e funcionou em minutos, já estava tudo pronto. Parabéns, parabéns pela apresentação que eu não vi e parabéns pela condução do caso. Obrigada. É muito bom, mostrando como está tudo integrado, né? Funcionando bem, em sintonia, todas as equipes. E acho que agora também está em todos os computadores, dá para acessar o sistema do Rotem, né? Que antes não era disponível em todos. Tinha que ir até o laboratório, agora tem em todos os computadores, né? Vocês conseguem ver em tempo real, se não estiver funcionando algum computador, sinalizem o Marcos ou me sinalizem. A gente tem reunião semanal aí das melhorias do código hemorrágico, né? Mas a É ideia é isso. realmente Isso foi uma essa. grande Esse, melhoria mesmo, porque antes era super difícil a gente acessar os gráficos.
E uma coisa que ainda, já que tocou nesse assunto, uma coisa que nessa reunião semanal vocês puderem decidir, assim, discutir, se o laboratório depois não poderia mandar para UTI a curva, né? Porque se você, depois que passou o exame, você quer mostrar para alguém na passagem de plantão, então se o laboratório conseguisse imprimir, subir a curva para a UTI, é um dado até para ficar anexado no prontuário do paciente, né? Que a análise da curva ela é fundamental, né? É uma Sem boa, dúvida. vou levar essa sugestão, viu, Celso? Legal. E em relação ao Rotem, a ter o ícone em todos os computadores, aí a gente vê qual é o peso de um protocolo bem estruturado, né? Que a gente fala, vai colocar num, aí parava de funcionar, colocava em outro. Quando a gente faz isso, junta forças e todo mundo pelo mesmo. Você vê que rapidinho todos os computadores já estão instalados, né? Então, essa é a força de quando todo mundo Exatamente. trabalha junto pelo mesmo propósito, né? Exatamente. Talvez uma outra questão para ter os residentes acompanhando também, né? Quem tiver curiosidade pode ir no laboratório no 3S, que o pessoal mostra como funciona o aparelho do Rotem, dá para ver a curva sendo montada em tempo real, né? E pegar exame retrospectivo, igual a Nathalie fez, né? Que ela conseguiu pegar exame antigo para a gente poder estudar e mostrar na apresentação do caso. Legal, ótima sugestão mesmo, Mike. Acho que todo residente deveria ir lá conhecer o aparelho e ver como é que faz o exame, porque é bem didático ver o exame sendo feito, né? O pessoal do laboratório é super receptivo e eles mostram como funciona e explicam bem, né? Legal. Maravilha. Alguém tem mais alguma questão? Acho que a gente pode encerrar por aqui então, né? É só lembrar todo mundo de assinar a lista de presença, tá presente no chat, tá bom? E obrigado a todo mundo. Até a Obrigado, próxima pessoal. reunião. Boa Obrigado, noite pessoal. aí. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, gente.